A Editora Nacional de Cuba foi criada em março de 1959 pelo governo revolucionário, seguindo a sugestão de Fidel Castro, comandante em chefe da Revolução. Mas somente um ano depois foi criada a sede da editora, no local em que eram impressos 2 jornais da época, que haviam ido à falência. Apesar de haver editoras em Cuba havia mais de 200 anos, os governos nunca se interessaram em fomentar a leitura e o conhecimento sobre o melhor do patrimônio cultural da humanidade entre a população. Antes de 1959, com uma população de 6 milhões de habitantes, Cuba tinha cerca de 1 milhão de analfabetos e outros tantos com baixo nível cultural. A leitura de livros, assim como outras manifestações culturais, era um privilégio apenas da burguesia e das classes com maior nível escolar. Sugerido por Fidel, o primeiro livro publicado foi Dom Quixote, obra-prima da literatura universal, escrita por Miguel de Cervantes. Foram impressos 400 mil exemplares desse livro, vendidos por apenas 25 centavos. Com isso, foi inaugurada a coleção Biblioteca do Povo, destinada aos clássicos da literatura universal. Fidel declarou que a impressão de Dom Quixote foi um fato histórico, por ser o primeiro livro da Editora Nacional Cubana. A Editora Nacional, acrescentava Fidel, significará uma verdadeira revolução na cultura de Cuba, porque antes pouca gente tinha a possibilidade de ler um livro, principalmente os mais pobres, quando a literatura é a grande herança da humanidade. Desde então, o povo pôde ter acesso a obras importantes que antes eram exclusivas de uma elite. Foram criadas milhares de bibliotecas. Até as pessoas mais humildes do campo tiveram a possibilidade de ter um livro a seu alcance. Depois de Dom Quixote, foram impressos clássicos como as antologias poéticas de Nicolás Guillén, Rubem Darío, César Vallejo e Pablo Neruda. Obras como Dona Bárbara, de Rômulo Gallegos, e Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, entre dezenas de títulos, e as importantes cartilhas que se converteram nos textos educativos da campanha de alfabetização em 1961, onde cerca de 800 mil cubanos se converteram em potenciais leitores ao aprenderem a ler. Em 1962, a entidade muda de nome e, em 1967, dá lugar ao Instituto Cubano do Livro, que criou um sistema de editoras encarregadas de publicar e fornecer conteúdo textual para os diferentes setores da sociedade cubana. Produto daquela iniciativa é a realização anual das Feiras Internacionais do Livro, como demonstração do desenvolvimento alcançado pela indústria de livros de Cuba. Aquele acontecimento de 1960 se multiplicou em milhares de obras, que percorrem o país anualmente, levando o melhor da cultura a um povo, que fez com que o livro seja parte de suas necessidades espirituais.